Você sabe que existem 2 livros na Bíblia que, particularmente, eu imagino que o inimigo não goste que a gente leia. E um deles é Gênesis e o outro é Apocalipse. Porque em Gênesis há uma sentença da parte de Deus, há uma condenação. E em Apocalipse nós vemos a consumação da condenação do inimigo. Então são 2 livros que, particularmente, eu acredito que exista uma oposição espiritual para a gente ler, e que não é do interesse, não, que é algo que o diabo não gosta que a gente leia, são esses 2 livros. Aliás, é muito comum a gente ouvir falar, não, esses são livros figurativos, né? São mais histórias que não são literais. Ou então pessoas que falam assim, não, Apocalipse é muito difícil, é melhor você não ler sobre isso, né? Poucas vezes a gente vê estudos a respeito disso. Mas eu quero que você entenda que, como eu estava falando, a Bíblia inteira, ela trata de um assunto. O homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado no seu estado perfeito. Deus, quando estabelece o homem, e você lê, nos primeiros capítulos lá de Gênesis, você vê que Deus criou o homem sem pecado, sem problema nenhum. E logo ali no começo, a Bíblia relata o pecado, a queda do homem, o distanciamento de Deus. Então, o assunto da Bíblia inteira é a restauração de todas as coisas, é a restauração desse homem. Léo, vê se você consegue tirar um pouco de médio do meu microfone, é o W1. E o assunto inteiro da Bíblia vai ser o resgate desse homem, para que Deus possa concluir o seu plano. Veja, não é que Deus foi frustrado em seus planos, ninguém consegue estragar os planos de Deus, mas por um momento o plano de Deus para o homem, que era colocar o homem nessa terra para expressar a imagem do Senhor e poder ser alguém que tivesse relacionamento com Deus, por um momento esse projeto foi frustrado pelo inimigo. E a narrativa bíblica trata o quê? Da restauração do homem para esse estado original que o Senhor criou. Então, nós temos que entender que a Bíblia, irmãos, ela não é um livro que trata de todo o tempo passado e de todo o tempo futuro. A Bíblia, ela é apenas um período de tempo que o Senhor escreveu para nós, falando a respeito da nossa restauração. Então, antes da queda do homem, antes do homem pecar, lá em Gênesis 3, havia muita coisa. E depois que todas as coisas vão ser restauradas, no fim que nós vemos em Apocalipse, vai haver muita coisa. O Senhor, Ele escreveu a Bíblia, nos deu a Bíblia para falar de um período de tempo. Qual período de tempo que é esse? O plano dele de resgate do homem, que vai então de Gênesis a Apocalipse. Então você lê todo o Velho Testamento, aliás, quando o homem ele peca, e você vê isso nas primeiras páginas da Bíblia, você vê que o próprio Deus, Ele mesmo já estabelece o caminho da restauração. A Bíblia fala que Deus disse para o diabo, olha, hoje você feriu o calcanhar da mulher, mas da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar na sua cabeça. Então naquele momento Deus mesmo já havia estabelecido que da semente da mulher, da genealogia de Eva, viria aquele, nós hoje sabemos que é Jesus Cristo, que pisou na cabeça da serpente, que destruiu Satanás. E toda a narrativa do Velho Testamento é Deus, se você analisar essa narrativa, é o Senhor preparando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então às vezes as pessoas falam, a gente não precisa mais estudar o Velho Testamento. Não, de forma literal nós não devemos estudar o Velho Testamento. Mas se nós entendermos o sentido profético, porque tudo no Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, aponta para a vinda de Jesus Cristo. Então, uma vez que Jesus Cristo vem e estabelece uma nova aliança, de agora até o período do fim, é o tempo da restauração das coisas. E o livro de Apocalipse, ele trata de detalhes que vão acontecer num período muito curto de tempo, que é realmente o fim do fim dessa era caída, dessa terra que foi afetada pelo pecado, afetada pelo diabo. Mas não é o fim para Deus, irmãos, é o fim apenas desse período, desse timeline que a Bíblia usa, que é do tempo do pecado
até a restauração de todas as coisas, da perfeição do homem à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então a Bíblia, o tempo inteiro, ela fala desse assunto. O tempo inteiro. Então, se eu quiser falar dos tempos do fim, não adianta eu falar apenas de Apocalipse, mas você vai entender que a Bíblia inteira está apontando para o tempo da glória, o tempo em que todas as coisas serão restauradas. Mas o Apocalipse foi uma revelação que o apóstolo João teve já no fim de sua vida. Ele estava numa ilha, na ilha de Patmos, e o Senhor chama ele e manda ele escrever essa revelação, a visão que ele teve a respeito do fim das coisas. E é bem detalhado isso. Mas eu vou usar textos ao redor da Bíblia para poder explicar, porque veja, isso é um outro problema que nós temos. Querer analisar a Bíblia separadamente. A Bíblia é um livro único, ele é completo. Eu sei que foram dados nomes aos livros, e foram dados capítulos e versos, para facilitar a nossa vida. Mas, irmãos, você não pode ler só um pedaço da Bíblia. A Bíblia ela é um livro. Para você compreender a mensagem desse livro, você precisa ler o livro, você precisa ler o livro todo. E esse é o problema. Muitas pessoas pegam apenas uma parte, ou não leem ela inteira, ou não entendem ela completamente, e fazem interpretações erradas. Nós precisamos entender a Bíblia como um todo, pois ela foi escrita por um único escritor, que é o Espírito Santo. Sabe, isso foi algo maravilhoso, porque muitas pessoas alegam, questionam a divindade da Bíblia, se foi um livro que foi realmente escrito por Deus ou foi escrito por homens. Você sabe, a Bíblia foi escrita ao longo de centenas de anos, e Deus usou diversos homens em diversos idiomas, em diversas localidades, para escrever esse conjunto que hoje nós temos, que é um livro só. E uma das provas, uma das certezas que eu tenho, a questão da divindade da Bíblia, de que foi algo inspirado realmente por Deus, é porque se você lê ela do início ao fim, você vê que foi escrita por uma só pessoa, é uma só mensagem, e ela toda se conecta. Algo que seria impossível fazer, porque foi escrita em diversos lugares, em diversas culturas, por homens cultos, por homens que eram iletrados, por homens que eram inteligentes, outros que não tinham o dom de escrever, mas você vê que o autor é o mesmo, ela faz todo sentido. Mas esse problema, às vezes, de nós não estudarmos a Bíblia por completo, você cria muitos problemas. Um dos problemas mais comuns que nós vemos é a respeito do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino, onde Jesus anuncia o reino de Deus, as pessoas não entendem que o reino de Deus é um período de tempo que lá em Apocalipse se refere a um período de 1000 anos, onde Jesus Cristo vai governar aqui na terra. Então, por não entender, por não ter conectado o que Jesus fala em Mateus com o significado disso que está lá em Apocalipse, muitas pessoas confundem o reino de Deus com salvação. E aí nós temos um grande problema, porque a Bíblia começa a ficar contraditória para essas pessoas. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que a salvação é de graça, ela é um dom, não é por obras, a mesma Bíblia fala que o reino de Deus, ele é por esforço, ele é por obras. Você vai ser julgado para ver se você pode fazer parte ou não do reino de Deus. Então, se você acha que salvação e reinar com Cristo é a mesma coisa, você já tem um problema aí. Mas a resposta é justamente quando você começa a analisar a Bíblia por inteira. Quando você estuda Apocalipse, você entende que a parte do reino dos céus é um tempo de período determinado em que Jesus vai estabelecer o seu governo aqui na terra sobre as nações. Amém? Nós vamos ver tudo isso, irmãos. E eu queria começar então, eu vou pegar um texto que está em Mateus, que é o Evangelho do Reino, 24, onde os discípulos começam a questionar a Jesus a respeito do tempo do fim. E Jesus ele dá aqui um panorama completo. Então eu vou usar esse panorama completo para depois a gente entrar no livro de Apocalipse, que vai trazer os detalhes. Mas antes, eu preciso que você tenha a visão do todo, porque senão eu vou te dar visões de aspectos em detalhes, e se você não entender
o conjunto, não entender o contexto completo, não vai fazer sentido para você, ou vai correr o risco de você entender de forma errada, de não que é a forma bíblica. Irmãos, eu não sei se daria para a gente fazer, mas eu também queria, não sei se vai funcionar, mas como é mais um estudo que nós estamos fazendo, se alguém tiver alguma dúvida, não sei, acho que se não tiver vergonha, quiser levantar a mão e perguntar alguma coisa, eu vou dar essa liberdade também, tá? Passador de slide tá aí? Obrigado. Então vamos começar, se você quiser abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui pela projeção, Mateus capítulo 24, onde Jesus vai começar a falar justamente sobre esse período do fim para os seus discípulos. Então Jesus aqui a Bíblia fala que quando Jesus ia saindo do templo, sabe, o templo de Jerusalém era algo fantástico, era algo magnífico, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem, o que eles foram mostrar para Jesus? A estrutura do templo. Os discípulos estavam encantados com aquele prédio. Pastor, você não viu essa igreja? Essa igreja tinha muitas cadeiras, era muito chique, tinha uns pilares, tinha um sistema de som, tinha telão, e tinha isso e tinha aquilo. Eles estavam encantados com a estrutura, com aquilo que chama os olhos dos humanos, daquilo que é natural para as pessoas, de estruturas humanas. Mas olha o que Jesus responde para eles. Jesus, porém, lhes disse: não veres tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus já começou a falar a respeito já começou a falar sobre profecias aqui. Está vendo? Tudo isso que vocês dão valor, tudo isso que é natural, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aliás, a Bíblia fala que tudo isso que o homem tem construído está entesourado para o fogo. Vai ser só combustível para o dia final do juízo. Vai tudo virar fogo. Então, estando assentado no Monte das Oliveiras, então veja, provavelmente eles saíram do templo, os discípulos falaram isso, Jesus falou: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E eles continuaram andando, eles estavam indo para o Monte das Oliveiras. E provavelmente os discípulos ficaram pensando naquilo, né? Eu imagino que quando eles chegaram lá no Monte das Oliveiras, eles devem ter se assentado para descansar da caminhada. Então aí os seus discípulos chegam a Jesus, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então agora nos próximos versos, Jesus vai começar a explicar essas 3 perguntas dos discípulos. Quais são elas? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E qual o sinal que haverá a respeito do fim do mundo? Então, os versos seguintes vão falar a respeito dessas 3, vão responder essas 3 perguntas. A primeira dela, irmãos: quando sucederá essas coisas? Então, lá no verso 4 e 5, os próximos versos, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, primeira pergunta, né? Quando que serão essas coisas? A respeito do fim dos tempos. Então, a primeira delas, que haverão enganadores, falsos cristos. Agora é interessante que Jesus fala assim: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Não parece estranho isso? Olha, eu venho em nome de Jesus, mas eu sou Jesus. Como assim que isso funciona? Sabe, aqui fala daqueles que... Está falando de pessoas que vêm dizendo que são como representantes de Cristo. Sabe, não, eu sou o representante de Deus aqui na terra. Ou seja, eu venho em nome de Jesus, mas eu sou como Ele, eu falo no lugar dEle. Então esse é o primeiro sinal que Jesus fala a respeito de quando que sucederão as coisas do fim. E se você quiser acompanhar também, em Apocalipse 6,
fala a respeito também de uma sequência. Deixa eu abrir o texto aqui depois. Eu falei que nós estamos fazendo um paralelo com o Apocalipse. Apocalipse 6 fala a respeito de 4 cavaleiros. Quem já ouviu falar dos cavaleiros do Apocalipse? Não os da tábua redonda, não, irmãos, do Apocalipse. Então, aqui na visão que João tem, diz que haviam 4 cavaleiros: um cavalo branco, um cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo, eu acho que na tradução está amarelo, mas ele é um amarelo esverdeado. Na tradução está o cavaleiro amarelo. São 4 cavaleiros, e o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, representa o falso evangelho. Então você vê que a primeira coisa que Jesus fala que vai acontecer, virão muitos enganadores. Então veja, o primeiro cavalo, o cavalo branco, já está rodando na terra. Será que existe no tempo de hoje pessoas, falsos profetas, falsos cristos, falsas mensagens, um falso evangelho? Pois então o primeiro cavaleiro já está aí. Mas Jesus continua dizendo, agora no verso 6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então o segundo aspecto a respeito do fim: guerra, fome e terremoto. Agora interessante que guerra, irmãos, guerra desde que Jesus, desde os tempos de Jesus até agora, nunca houve um tempo em que não se houve guerra na terra. O tempo inteiro tem guerra. Mas é interessante que aqui fala de rumores de guerra. Então o que seria rumores de guerra, irmãos? Seriam essas ameaças que nós temos vivido, né? Como a Guerra Fria, né? Como hoje os países, Irã tem ameaçado os Estados Unidos, a Coreia do Norte. São rumores de guerra. Então Jesus fala que esse é um outro sinal. E lá em Apocalipse 6, qual que é o segundo cavaleiro? O primeiro cavaleiro é o cavalo branco, o segundo é o vermelho, que representa a guerra. Pois bem, agora no verso 9: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você sabe, salvação aqui, irmãos, muitas pessoas acham que é a salvação da eternidade, mas Jesus, a palavra salvação, no original, aqui, sozo, está falando daqueles que vão ser poupados, que vão ser guardados do juízo. Então o terceiro sinal é perseguição aos cristãos e tribulação. Você sabe, nesse exato momento, milhares de cristãos estão sendo mortos e perseguidos em países muçulmanos, em países onde é proibido pregar o evangelho. Sabe, tem morrido mais crentes do que nas guerras que estão sendo divulgadas. Não sei se você tem conhecimento, mas a mídia não divulga, mas há uma quantidade assustadora de cristãos que estão sendo perseguidos e mortos nesses últimos tempos. Então no verso 14: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então até agora, irmãos, esses 3 sinais aqui, ainda não começou a grande tribulação. Isso aqui é só um período onde há uma preparação, é uma pré-tribulação, que são os 3 cavaleiros, né? O cavalo branco, que representa o evangelho falso, o cavaleiro vermelho, a guerra, a fome e terremoto, o cavaleiro preto, eu não falei também, que representa também a fome, a perseguição e a tribulação,
E aí a Bíblia fala que Jesus disse que o evangelho seria pregado em toda a terra. E agora começa o tempo mesmo da grande tribulação, que é no verso 15. Agora um parênteses, irmãos. Esse período aqui, Jesus está falando principalmente para os judeus. Do verso 4 até o verso 31, Jesus está falando para os seus discípulos que são judeus. Está falando especificamente, principalmente para esse povo. Do 32 adiante, ele está falando com a igreja. Então, até o 31, tudo aqui é literal, irmãos. Então, vamos agora para o verso 15. Jesus fala o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então aqui, no verso 15, nós temos a grande tribulação. Agora, eu quero que você entenda onde que isso vai acontecer. Então Jesus começa falando no verso 15 o seguinte: quando vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então começa aí a questão. Jesus estava um pouco antes com os seus discípulos no templo de Jerusalém. E a Bíblia fala e Jesus falou que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70 da era cristã, aproximadamente 37 anos depois que Jesus foi crucificado, Roma invadiu a Jerusalém através do seu general chamado Tito e destruiu a cidade, espalhando todos os judeus. Um fenômeno que é chamado de diáspora, onde todos os judeus foram espalhados por todo o mundo. E o templo de Jerusalém foi destruído. Então, para que essa profecia que Jesus fala aqui, que é o início da grande tribulação, aconteça, primeiro, é preciso que esteja o templo em Jerusalém, porque a Bíblia fala que o abominável da desolação vai profanar o templo de Jerusalém. Mas veja, o templo de Jerusalém não existe mais. Então, como que é possível isso, pastor? Bem, para que o templo de Jerusalém possa existir, o povo judeu precisa habitar Jerusalém. Mas, como eu falei, no ano 70 da era cristã, todos os judeus foram expulsos de Jerusalém e foram mandados e foram espalhados por todo o mundo. Então, para que se construa o templo, é preciso que os judeus estejam em Jerusalém e que Israel exista. Você sabe, até 1948, isso era algo que não podia passar pelas nossas mentes. Porque não havia mais Israel, não havia mais judeus morando em Jerusalém. Mas em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU reconheceu novamente o Estado de Israel. E em 1967, o povo de Israel consegue retomar parte da cidade de Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias. Então, eu posso falar para você que nós estamos vivendo o começo do cumprimento de uma profecia bíblica aqui. Então, o que falta para que comece essa grande tribulação? Só recapitulando aqui, irmãos. Os 4 primeiros itens ali, Jesus fala que não é o fim. Ele diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. E só depois que ele fala que o evangelho do reino será pregado, ele diz assim: então virá o fim. Então veja, esses 4 primeiros nós já estamos vivendo. Nós estamos vivendo o princípio das dores.
Jesus está falando profeticamente aqui. A primeira profecia que ele fala aqui em Mateus 24 é que o templo seria destruído. Isso aconteceu no ano 70. Mas depois disso, Jesus fala que o que aconteceria? Que viriam os enganadores, o cavalo branco, o cavaleiro branco que ia pregar o falso evangelho. Isso já está acontecendo, irmãos? Depois Jesus fala que haveriam guerras, rumores de guerras, fome, terremoto, que é o cavaleiro vermelho. Está acontecendo também, irmãos? Depois ele fala que haveria perseguição e tribulação por causa do nome de Jesus. Isso também está acontecendo. E aí ele fala que, e aí o evangelho do reino seria pregado onde? Em todo mundo. Irmãos, eu não sei se ainda já foi pregado em todo mundo, mas se não foi, está muito próximo. Poucos lugares da terra eu acho que ainda não ouviram falar de Jesus, se é que não ouviram já. Mas isso, então Jesus fala que quando esses quatro, aliás, quando esses quatro se cumprirem, então virá o fim. O verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, ali, até a letra D, nós estamos vivendo isso. E aí ele começa a descrever a grande tribulação, que é no verso 15 em diante. Agora, ele diz o seguinte, que a grande tribulação vai começar quando o anticristo, isso aí ele faz uma referência a Daniel, Daniel 9, do capítulo 9 até o 12, fala a respeito disso. Fala que o anticristo, nós vamos depois estudar, quando nós formos entrar em Apocalipse mesmo, estudar por mais detalhe, ele vai ser um governante mundial. E ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Mas a Bíblia fala que no meio dos 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. Essa aliança vai ser quebrada no dia que ele profanar o templo. Provavelmente, pelo estudo bíblico, nós acreditamos que vai ser um ídolo, ou a imagem dele que ele vai colocar dentro do templo de Jerusalém. E aí, no meio dessa semana, né, de 7 anos, que o Daniel fala sobre a semana que será quebrada, né, ou seja, são 1060 dias, aí vai começar a grande tribulação, que são os outros 3 anos e meio. Mas que para essa profecia se cumprir, é preciso, primeiro, que Israel voltasse à existência. Até o ano 1948 não existia mais Israel. Agora existe o Estado de Israel. Só que havia o Estado de Israel, mas Jerusalém não era ainda dos judeus. Em 1967, Israel retoma Jerusalém. É verdade que ainda existem palestinos dividindo o território. Então é preciso que Israel assuma totalmente Jerusalém. E é preciso que os judeus reconstruam o templo. Irmãos, esse projeto de reconstrução do templo está muito próximo. Se você olhar na internet, se você ver coisas que as pessoas têm falado sobre isso, eu imagino que assim que Israel tomar Jerusalém por completo, e é interessante que a cada dia o governo de Israel ele avança sobre os territórios onde os palestinos estão e querem tirar os palestinos dali e assumir totalmente Jerusalém. Está muito próximo disso, irmãos. E é interessante que aqui nos Estados Unidos tem um dos papéis decisivos a respeito disso. O presidente nosso decidiu estabelecer a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Você sabe, como Jerusalém é uma cidade que não é totalmente pertencente a Israel, tá essa briga entre os israelenses e os palestinos, país nenhum chama Jerusalém de capital tanto da Palestina quanto de Israel, para que não haja um incidente diplomático, porque há uma disputa sobre essa cidade. Então, os países estabelecem a sua embaixada de Israel na cidade de Tel Aviv. Se você olhar nos livros de história, nos livros de geografia, a maioria deles vai falar que Israel, a capital de Israel é Tel Aviv, e não Jerusalém. Então, quando o nosso presidente ele estabelece que a embaixada dos Estados Unidos vai ser em Jerusalém, ele está reconhecendo Jerusalém como capital
de Israel. Ou seja, ele está dizendo para o povo judeu: essa é a sua capital, essa terra aqui não é dos palestinos. Então, irmãos, está muito próximo para que Israel venha tomar por completo Jerusalém. Uma vez que eles tomarem por completo, eles vai começar a reconstrução do templo. Quando o templo estiver reconstruído, os judeus vão voltar a oferecer sacrifícios, a fazer cerimônias naquele lugar. E aí nós estaremos vendo o início mesmo da grande tribulação. Porque nesse momento, a Bíblia fala que vai surgir um líder mundial, que vai ser um consenso entre todas as lideranças. E, aliás, eu estava vendo há uns tempos atrás, até o atual Papa Francisco estava sugerindo que se colocasse um grande líder mundial para resolver essas questões, esses conflitos. Então, uma vez que for levantado esse líder mundial, a Bíblia fala que ele fará uma aliança com Israel durante 3 anos, por 7 anos, mas no meio desses 7 anos, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. O povo de judeu vai sair dessa aliança, e esse povo vai ser perseguido. Então, aí aqui Jesus está falando a respeito da perseguição daqueles que estiverem em Israel. Então ele fala assim: então os que estiverem na Judéia, então é algo literal, não é figurado, não é para a igreja, mas é para judeu. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse é o verso 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, as que amamentam naqueles dias. Por quê, irmãos? Porque eles vão ter que fugir. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que não pode acontecer no inverno nem no sábado? No inverno porque é frio, dificulta a fuga. E no sábado, porque isso aqui é um texto para judeus, não é para nós. Apesar que eu acredito que vai haver perseguição, aliás, já existe, né? Antes da tribulação já existe a nossa perseguição, que é lá na letra C, perseguição e tribulação. Mas do verso 15 ao 22, Jesus está falando especificamente o que vai acontecer em Jerusalém, no templo e com os judeus. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Irmão, você imagina que o negócio vai ser terrível mesmo. Jesus está dizendo que nunca houve desde o início do mundo, e também nunca haverá uma aflição tão grande quanto essa nesses dias. E se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, encurtados, nenhuma carne se salvaria. Então essa salvação aqui está falando de se livrar desse castigo, dessa tribulação. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então aqui para judeus. Aí novamente no verso 23, Jesus diz o seguinte: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Irmãos, isso aqui também é para os judeus. Por quê? Porque os judeus ainda estão esperando a Cristo até hoje. Os judeus não creem em Jesus como nós acreditamos. Para eles, Jesus era apenas um profeta. Então, naqueles dias onde eles virem as profecias, e, aliás, o judeu também, ele tem só o Velho Testamento. O Torá é o Velho Testamento, não é o Novo. Mas o dia que eles virem a profanação do templo, e como isso está registrado no livro de Daniel, no Velho Testamento, eles vão entender que é o fim dos tempos. E o que vai acontecer com esses judeus nesse momento? Vão procurar o Cristo, vão procurar Jesus. Por isso então que Jesus novamente os adverte aqui no verso 23. Se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque naquele dia vão estar tão desesperados os judeus,
que eles vão começar a procurar o Cristo. Aliás, deixa eu só explicar para que você entenda. Cristo não é sobrenome de Jesus, né? A gente fala Jesus Cristo, né? Não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa o Redentor, o Salvador, tá? Então era Jesus, o Cristo, o Salvador. Então, quando ele fala que aparecerão falsos cristos, falsos redentores, falsos salvadores. Então, nesse desespero dos judeus, onde eles vão fugir para os montes, onde eles vão passar por essa aflição, a Bíblia fala que aparecerão falsos salvadores, fazendo sinais e milagres. Interessante que, se possível, eles enganariam até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Somos nós. Não são esses ainda. Somos nós. Porque nós não podemos ser enganados pelos falsos cristos. Entendeu? Pode enganar o judeu. Por isso que ele está deixando essa advertência. Mas ele está falando que esses sinais são tão visíveis, são tão fortes, que, se possível, não é possível, enganariam até os que já conhecem a Cristo, até os eleitos. Entenderam? Então, já vou falar então, já que você falou nos 144 mil judeus. Esse número, alguns acreditam que ele é literal e outros que não, mas entende-se que nesse momento, onde eles verem as profecias se cumprindo, eles vão, porque a Bíblia falou que, já que o Evangelho seria pregado em toda a terra, então eles vão reconhecer a Jesus Cristo como o Salvador. Então são esses os remanescentes dos judeus que vão ser salvos, nesse momento de grande aflição, né, que vão se desviar dos falsos cristos, mas vão realmente reconhecer a Jesus como o Cristo. Alguém tem mais alguma dúvida? Vocês estão entendendo a cronologia, irmãos? Está fácil ou está difícil de entender? Sim. Vai estar na sequência aqui. E agora no verso 27, Jesus fala assim, começa a falar sobre os sinais da vinda dele. Porque assim como o relâmpago... Então veja, esses judeus, eles fugiram, porque o anticristo começou a persegui-los, porque quebrou a aliança com Israel, no período que era de 7 anos. Então, no meio dos 7 anos, o anticristo quebra a aliança, profana o templo, provavelmente um ídolo, uma imagem de si mesmo que ele vai colocar dentro do templo, e ele começa a perseguir o povo judeu, eles fogem novamente e começam a procurar pelo Cristo. Então nesse momento começam a aparecer muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Jesus adverte isso no verso 23 a 26. Agora no 27 Jesus fala do sinal dele. Qual que é o sinal de Jesus Cristo? Então, no 27 ele diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele fala, não, se disserem que o Cristo está lá no deserto, vocês não acreditam. Se disserem que o Cristo está aqui, não. Então como que eu vou saber? Isso é para o judeu, nós já sabemos quem é Cristo. Qual que é o sinal? Então Jesus está dizendo aqui, como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim que ele está dizendo a maneira como ele vai voltar. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui está falando do juízo de Deus. Cadáver, na verdade, são homens sem vida, são pessoas sem vida. Para Deus, todo aquele que não tem o Espírito, todo aquele que não é nascido de novo, é como cadáver. E as águias representam o juízo, está falando do castigo. Então, será no lugar onde tiver vindo o juízo, onde as pessoas estiverem sendo perseguidas. E no 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Então aqui, esse é o período após a grande tribulação. Então os judeus vão ser perseguidos por esses 3 anos, os judeus e os cristãos que estiverem aqui na terra. Vão ser perseguidos por esses outros 3 anos e meio. E no final, a Bíblia fala que depois, no 29, logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, no final desse período de 3 anos e meio da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos verão o homem. Agora é interessante, irmãos, aqui ele responde a outra pergunta que os discípulos haviam feito, que era: qual será o sinal da sua vinda? Lembra, a primeira pergunta era: quando que sucederão essas coisas? Quando que sucederá? Falso evangelho pregado, guerras, fomes, terremotos, como? Perseguição e tribulação. Esse é quando que sucederão as coisas, ou seja, quando que vai ser destruído. Agora Jesus está respondendo qual o sinal da vinda dele. Ou seja, logo depois da tribulação, e haverão sinais no céu. Agora, a última pergunta deles, só uma coisa, irmãos, a respeito da lua escurecer, Jesus está falando aqui que é depois da grande tribulação. Mas lá no livro de Joel e também em Apocalipse 6, fala que antes da grande tribulação, isso também vai acontecer. Então, Joel 2,31 diz assim, deixa eu abrir lá. Aliás, deixa eu abrir aqui primeiro em Apocalipse 6,12, que já está aberto aqui minha Bíblia. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, terremoto. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas entre as rochas e montanhas. Aqui está falando do período também antes da tribulação. Então, antes e depois, vai haver esse sinal. Agora, irmãos, a partir do verso 32, Jesus vai responder a terceira pergunta, que é: qual será o sinal da consumação dos séculos? Eu vou me deter mais porque essas duas primeiras perguntas, elas dizem mais respeito aos judeus, mas isso aqui é para a igreja, é para nós. Então, para que você entenda, a grande tribulação, a Bíblia fala que os crentes, eles vão ser poupados desse período da grande tribulação. Vai haver um momento em que nós vamos ser, se nós estivermos vivos até esse momento, que nós vamos ser retirados da terra, para não sofrer junto com aqueles que não creem. Você viu que aqueles que vão sofrer eram aqueles que não conheciam a Jesus Cristo, portanto que eles saem procurando Cristo. Mas para nós vamos ser retirados da terra antes da tribulação. Então isso que Jesus vai explicar agora para a igreja. Então até o verso 31, tudo é literal. Não vai para o deserto, desce do telhado, tomara que não seja no inverno, tomara que você não esteja grávida, vai haver a profanação do templo, tudo é literal até o 31. Do 32 para frente, Jesus agora está falando por parábolas, Jesus está usando ilustrações, porque é para a igreja, para nós então. Então começa assim, Mateus 24, no verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, ou seja, Jesus já não está mais falando literalmente. Aprendei a parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, o primeiro sinal que Jesus agora fala para a igreja, qual que é?
florescer da figueira. Agora, o que é a figueira, irmãos, na Bíblia? A figueira aponta para Israel. Veja, como que é maravilhoso. Jesus falou que Israel ia ser destruída, né? Na Bíblia fala que Jerusalém ia ser pisada pelos gentios, ou seja, pelos não-judeus. E os judeus iam ser espalhados por todo o mundo. Então tudo isso se cumpriu no ano 70. Jerusalém foi invadida por Roma, os judeus foram espalhados, não existe um lugar no mundo onde não tenha judeus. Mas agora Jesus está dizendo que essa figueira vai passar o inverno, vai começar a primavera, e essa figueira vai voltar a florescer. E quando você vê as folhas brotando, é porque está próximo o verão. Então o que isso quer dizer, pastor? Irmãos, nós estamos sendo testemunhas oculares disso que Cristo falou aqui. A figueira está voltando a florescer. A figueira é Israel. Como eu falei, se a gente tivesse em 1918, ou seja, 100 anos atrás, era inimaginável. Você falar, pastor, mas quando que nós vamos ver a figueira? Não sei. Mas você precisa, e era algo praticamente inimaginável que voltaria a existir Israel, porque os judeus estavam espalhados por todo o mundo, ninguém mais falava hebraico. Mas nós estamos testemunhando um milagre bíblico acontecer, irmãos. Israel, você vê, não tem quantos anos? 1968 que retomou Jerusalém, isso tem o quê? 50 anos, irmãos. 50 anos atrás, a figueira começou a florescer. Então, irmãos, eu quero dizer para você que nós estamos muito próximos. Muito próximos. Agora, qual que é a importância disso? Olha o que Jesus fala no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração, irmãos? A geração que está vendo a figueira florescer. Entendeu? A geração que está testemunhando. Primeiro ele fala, olha a figueira. Veja as folhas, veja, a hora que a figueira começar a florescer, não vai passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uau, isso é muito sério. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Por isso que Jesus fala para o judeu, ora para que não seja no inverno, porque nem Jesus sabe o dia e a hora, mas somente Deus sabe o dia e a hora. Mas ele fala, quando a figueira começar a florescer, é porque está chegando o verão. A hora que chegar o verão, não vai passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora, o que vai acontecer conosco, irmãos? Vamos olhar o que 37 aqui. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui tem algumas coisas que nós precisamos entender. Vamos chamar isso aqui de sinal de Noé, como nos dias de Noé. Jesus está dizendo que ele vai vir da mesma forma como era no tempo dos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Então aqui fala que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, eles não perceberam, e no verso seguinte, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. Então aqui fala o seguinte, que as pessoas vão estar tão preocupadas consigo mesmas, tão vivendo a sua vida, que elas não vão perceber uma coisa, que o Senhor vai recolher os seus antes do dilúvio. Entenderam? Aqui fala que eles não perceberam que Noé entrou na arca, só se deram conta quando veio o dilúvio. Então aqui começou a explicar o que vai acontecer com os crentes. Haverá o arrebatamento dos crentes. E é interessante que eles não vão perceber o arrebatamento até o momento em que começar a grande tribulação. Jesus está falando, vai ser exatamente como Deus fez com Noé. Estava todo mundo preocupado com a sua vida, ninguém estava
preocupados, aliás, estavam caçoando de Noé. E é interessante que a Bíblia fala que muitos vão dizer, o seu Senhor tarda, isso aí, esse negócio de Jesus vir, isso aí não vem mais não. As pessoas caçoavam de Noé. E aí fala que Noé entrou na arca, ou seja, Noé foi recolhido. A Bíblia fala que a sua igreja será recolhida antes que venha o dilúvio, antes que venha o juízo sobre esse mundo. Oi. Descanso. Agora, se a gente quiser usar esse símbolo de Noé para falar mais de Apocalipse, deixa eu só para você ter uma ideia. A Bíblia relata sobre Noé lá em Gênesis 6. Jesus fala que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Gênesis 6 é interessante, que a Bíblia começa falando o seguinte, que a população se multiplicou de tal forma, aliás, vamos abrir lá, quem puder abrir em Gênesis 6, vamos dar uma olhada, o que aconteceu nos dias de Noé, porque vai ser semelhante o momento da vinda do Filho do Homem. Começa assim o capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra. Então a primeira coisa que está escrito lá em Gênesis 6. Fala de uma explosão populacional. Então deixa eu te contar uma coisa. Se você é uma pessoa ligada em estatística, você já deve ter ouvido falar que nós estamos chegando no ápice da população humana sobre a terra. Até o ano 2050, nós vamos atingir o ápice do número de pessoas vivas, aqui na Terra. A partir disso, vai começar o decréscimo populacional. Você sabe, hoje os casais estão tendo a taxa de natalidade menor. Para que se mantivesse a mesma quantidade de pessoas sobre a Terra, era preciso que a taxa de natalidade fosse de 2,1 por casal. Hoje nós sabemos que a taxa de natalidade é 1,7. Tem países na Europa onde a taxa de natalidade é 1,1. Então a Bíblia fala que até 2050 a população vai bater o seu ápice. Provavelmente 7 bilhões de pessoas. Mas a partir daí, a população, ao invés de crescer, ela vai estar cada dia diminuindo. Então, se Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, nós precisamos usar o máximo de dados e indicadores que a Bíblia nos traz. Então, o primeiro indicador é isso. Nos dias de Noé, houve uma explosão populacional. Então, deixa eu falar, isso não vai haver mais na Terra. Nós estamos vivendo o último momento de uma explosão populacional, até o ano 2050. Então, se a vinda do Filho do Homem vai ser semelhante aos dias de Noé, é por esses dias, irmãos. Agora diz o seguinte, nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Eu não vou entrar em detalhes para não sair muito da pregação, mas aqui fala que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Aqui fala que de alguma forma naquela época, seres celestiais tiveram relações com seres naturais, pessoas, e nasceu uma mutação genética, uma nova raça sobre a terra, que era uma raça de nefilins, de gigantes, dali que vem o gigante Golias, que vem Nimrod, que vem os gigantes que tem na Bíblia. Ele fala de uma mutação genética, e veja, nós estamos vivendo dias onde estão havendo manipulação genética. Se ainda não nasceu, está muito próximo de nascer um ser humano, o primeiro ser humano clonado. A manipulação genética nesses dias, podemos dizer que se encontra um paralelo com os dias de Noé. Aqui fala da perversidade do homem também, no verso 4. Naqueles dias haviam nefilins, que eram esses gigantes, que era por causa dessa mutação genética. E veja, irmãos, então Jesus está dizendo que a vinda dele vai ser como nesses dias de Noé. Mas agora dando sequência aqui no Mateus 24, lá no verso 40 agora, diz o seguinte: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Agora aqui tem um parêntese, irmãos.
cuidado para você não misturar a cronologia. Esse fato aqui, apesar de Jesus estar falando depois, porque Jesus está respondendo na ordem das perguntas dos discípulos. Isso aqui ocorre antes da grande tribulação. Porque quando Jesus vem depois da grande tribulação, qual que é o sinal do Filho do Homem? Todos vão ver o sinal do Filho do Homem no céu. Ele falou que todos, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todos, né, no verso 28, no 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Isso é depois da grande tribulação. Mas Jesus está falando aqui no verso 42, o quê? Vigiai, porque não sabei a hora que há de vir o vosso Senhor. Ou seja, antes da grande tribulação, Jesus vem em secreto buscar a sua igreja. Tá. Achou aí? Entendeu? No 42, Jesus está falando que antes da grande tribulação, como nos dias de Noé, as pessoas da terra não vão perceber. Quando elas se derem conta, quando vier o dilúvio, quando vier a grande tribulação, Jesus já vai ter passado. Por isso que a igreja, isso aqui é para a igreja, não é para o judeu, a igreja tem que orar e vigiar, tem que estar apercebido. Nós vamos entrar em mais detalhes a respeito disso no domingo que vem. Nós vamos falar a respeito do arrebatamento dos crentes, mas isso ocorre antes da grande tribulação. Então veja, nós não temos que estar preocupados com a grande tribulação, nós não vamos passar por ela, nós temos que estar vigilantes o quê? Com a vinda do Senhor Jesus. E aqui fala que vai estar um no campo, vão estar dois no campo, um vai ser levado e outro vai ser deixado. Vão estar dois moendo no moinho, um será levado e outro vai ser deixado. Agora, esse que foi levado é o crente, né, irmãos? E o que ficou? Vai ser salvo ou vai para o inferno? Ele pode ser salvo, porque os judeus vão pregar o evangelho nesse período, mas a igreja não vai estar mais aqui. A igreja vai ter sido arrebatada, mas aqueles judeus que saíram procurando Cristo, quando verem o sinal, vão sair, vão pregar o evangelho. Então esses que ficaram, vai ser retirado. Então esses que ficaram vão ter oportunidade de salvar. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Não, ainda não. O milênio é lá na frente ainda. O milênio vai ser paz. Vai ser depois da grande tribulação, quando Jesus subjugar os poderes da terra. Ele vai estabelecer o seu reino de paz por 1000 anos aqui. Então vamos entender a cronologia, né? A Bíblia fala que os sinais que vão predizer o fim: fome, guerra, falso evangelho, terremotos, perseguição, ok. Aí talvez a gente possa ainda ver esse sinal da lua escurecendo, que vai ser antes da grande tribulação. Não fala quando, mas o que é certo é que antes da grande tribulação, Jesus vem recolher a sua igreja, como nos dias de Noé. Ou seja, põe para dentro da arca, antes de começar o dilúvio. Então, Jesus arrebata os crentes, e aí fica as pessoas na terra. Aí começam o período da grande tribulação. No 43, né, Jesus falando a respeito da sua volta em secreto ainda. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então veja, nós precisamos estar apercebidos. Nós não temos que estar preocupados com a grande tribulação, mas nós temos que estar preocupados com a vinda do Senhor Jesus. Agora, Jesus aqui, no 45, ele começa a falar dos requisitos para ser introduzido no seu reino. Então, no 45, agora ele fala o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu
sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servido assim. Então aqui deu uma dica, porque ali fala que 2 estavam no campo. No 40, estando 2 no campo, seria lavado um e deixado o outro. O que esses 2 estavam fazendo no campo? Os 2 estavam trabalhando. Vocês concordam que os 2 estavam trabalhando? Aí no verso seguinte está falando do moinho, que haviam 2 no moinho. O que estavam fazendo lá? Estavam trabalhando. Aí agora no 45, ele continua a explicação. Ele diz que o senhor daquele campo, o dono daquele campo, o dono daquele moinho vai vir, né? E ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achar servindo bem, achar servindo assim. No anterior ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo. Então veja, os 2 eram servos, mas por que só um foi levado, irmãos? Os 2 eram servos, os 2 estavam no campo, os 2 estavam no moinho, os 2 estavam servindo. Mas por que aquele senhor, quando veio, pegou só um? A resposta aqui: bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim, ou seja, servindo de forma fiel e prudente. Amém? E aí fala agora a respeito do que vai acontecer com esse que foi arrebatado. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ou seja, aqueles que forem aprovados e forem arrebatados. Então, nós precisamos entender que eu vou falar mais detalhadamente isso na próxima mensagem. Mas veja, não são todos os crentes que vão ser poupados da grande tribulação. Somente aqueles que forem achados fiéis pelo seu Senhor. Somente aqueles que o seu Senhor voltar e encontrar fazendo o que deveria ser feito. E agora Jesus começa a falar o que vai acontecer, porque veja, o outro vai ser deixado. Não é que o outro vai perder a salvação, irmão, mas o outro vai passar por toda a tribulação. Mas esse que foi tirado da terra antes, agora Jesus começa a explicar, Jesus explicou o que ia acontecer na terra, né? Agora Jesus vai começar a explicar o que vai acontecer com esse aqui, que pegou um outro caminho, chegou na bifurcação aqui, eu aprendi em inglês bifurcação, é fork, né? Estou todo alegre, garfo, né? É bifurcação, a gente fala no Brasil. Não sei por que eu estou falando isso. Nós temos agora um caminho bipartido aqui. Para esse lado aqui é o que ficou, é o servo infiel. Mas ele é servo, ele estava lá no campo. Ele tem um senhor sobre ele também. Ele foi comprar, veja, na época a Bíblia não tinha ninguém contratado, você era comprado. Amém? A gente fica achando assim que, eu vou perder minha salvação. Não, seu dono abriu mão de você. A Bíblia fala que não é o ramo que sustenta a árvore, mas é a árvore que sustenta o ramo. Sabe, a gente acha que a gente perde a salvação. Não. Quem comprou você pagou muito caro para abrir mão de você. Não vai abrir mão, não. Você pode ficar tranquilo, que ele não vai desistir de você. Mas veja, tem um problema, porque o apóstolo Paulo fala que aquele servo fiel é salvo. Aquele que edificou errado, fez tudo errado, esse também é salvo, mas ele sofre prejuízo, o apóstolo Paulo fala. Eu acho legal isso que ele fala. Contudo, sofrerá dano. O que é esse dano? Já começou aqui, né? Porque um foi e ele ficou. Ele ficou para a grande tribulação. Aquilo que Jesus já explicou como é que vai ser. Mas e esse agora que foi arrebatado? Olha o que Jesus fala. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento do seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servido assim. 47 agora. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ou seja, Jesus vai recompensar esse servo fiel, colocando ele sobre todos os seus bens.
Bem, irmãos, eu vou na mensagem seguinte explicar quando que vai ser isso, que é quando Jesus vier estabelecer o seu reino aqui, o reino dos céus, né? Mas agora ele volta a falar no 48 sobre o servo que ficou. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu sei que esse termo pranto e ranger de dentes, muita gente acha que é o inferno, né? As parábolas, no capítulo seguinte tem 2 parábolas que falam sobre isso. Se você pega a parábola dos talentos, onde o Senhor chega e o servo é repreendido, fala que ele será lançado nas trevas exteriores e haverá pranto e ranger de dentes. E muita gente acha que isso é inferno. Mas se você, quando nós vamos estudar Apocalipse, você vai ver que o inferno, ele só passa a existir no final dos 1000 anos de Jesus. Então, esse pranto e ranger de dentes, num primeiro momento, ele diz respeito à grande tribulação. Então, a disciplina do servo infiel, ele vai ficar onde? Destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, ele está falando daqueles que vão ficar para a grande tribulação, mas também fala daqueles que vão ficar fora do reino de Deus, que aí já é assunto da próxima mensagem. Então Jesus, ele termina falando que para a sua igreja agora, né? Isso é o que importa para nós. Então ele diz o seguinte, que ele vai voltar antes de começar a grande tribulação. Veja, todos aqueles sinais, até o verso 14, vale para nós também, porque não é o fim. Mas no verso 14 ele diz, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então até o 14 está incluído nós. Mas no verso 14 acontece isso aqui que ele descreve, do verso 32, que é o arrebatamento, como nos dias de Noé. Nós vamos ser recolhidos dentro da arca, antes que venha o juízo sobre a terra. E aí vem o juízo, aí nós temos do 15 em diante, onde Jesus adverte os judeus, para que fujam, para que, por conta da perseguição, dos falsos cristos, dos falsos profetas, até que o Filho do Homem volte no final da grande tribulação. Mas isso, a igreja vai ter sido recolhida. Toda a igreja? Não, somente aqueles que forem encontrados fiéis naquele dia, que vão assentar-se junto com Cristo. Amém? Os irmãos entenderam a cronologia? Confuso ou não? Quer perguntar alguma coisa? Irmãos, e aí, na próxima mensagem, nós vamos falar um pouco mais sobre esse, que é o capítulo seguinte de Mateus. Jesus agora ele começa a entrar nesse assunto, nessa diferenciação entre esses 2 tipos de servo. Então ele começa a falar aqui no verso 45, a respeito do servo que é fiel e prudente, fala daquele servo que não é diligente, e agora no capítulo seguinte, ele vai começar a explicar a diferença desses 2. Isso para nós é de extremamente importância, porque isso fala a respeito da gente ter os requisitos para poder ser achado fiel e poder se unir a Cristo e não passar pela grande tribulação e ser recompensado depois durante o período de recompensa do nosso Senhor. Amém, irmãos? Então espero que vocês tenham gostado. Não foi uma pregação, foi mais um estilo de aula, né? Mas eu acho muito importante. Então, e acabando esses 2 capítulos de Mateus, onde ele dá esse panorama do que é o Apocalipse, essa ordem cronológica, essa narrativa, aí nós vamos entrar mesmo no livro de Apocalipse, porque aí você já entendeu a cronologia, e você vai entender o que ele está dizendo lá dentro dos seus capítulos, porque vai ser o detalhamento disso aqui que a gente olhou de uma forma muito rápida hoje. Amém, queridos?
Fica de pé, vamos orar então por essa palavra.